Olá, meus amados e minhas amadas alunos do segundo ano do ensino médio do CEM2, Escola Estadual Militarizada, Dr. Luiz Brito de Lucena. E vamos dar início às nossas aulas deste ano letivo com matemática muito importante. Você que vai fazer vestibular, Enem, que está no ensino médio, se liga nesse conteúdo. A formação territorial do Brasil. Essa formação territorial do Brasil ela é dividida em duas etapas. A sua divisão regional, né, brasileira, que a gente vai ver todo o seu contexto, até a formação, como nós conhecemos ela hoje, e também os seus aspectos físicos, sociais e econômicos, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Mas vamos agora aprender um pouquinho mais sobre este nosso extenso território brasileiro. Vamos lá, nosso layout é bonito, né? Nossa instituição de ensino, muito top. Nossa aula de hoje é a formação do território brasileiro. Quem vos fala é o professor Alexandre Cosme. E como eu vinha falando anteriormente, a formação do território brasileiro é dividido em duas partes, né? Divisão regional brasileira e todo o seu aspecto histórico, até chegar na conjuntura atual, e seus aspectos físicos, sociais e econômicos vai ficar numa segunda etapa. Vamos começar pelo Tratado de Alças-Sovas, né? Também conhecido como Paz de Alças-Sovas, onde esse tratado ele dividiu grande parte do território global, não é, entre as duas grandes potências que tinha naquele momento, que eram os territórios castelhanos, né, e os portugueses, que se destacavam naquele período de 1475 a 1479. E, como sempre, buscando de forma diplomática para diminuir os atritos, os reis católicos, né, em 6 de março de 1480, na cidade de Toledo, eles assinaram junto a Afonso V, né, de Portugal, e João II, o seu filho, o Tratado da Alças-Sovas, Toledo, né, que justamente dividia o nosso planeta, né, essas terras em orientais e ocidentais nessa conjuntura. Professor, por que estamos citando aí? Porque o território brasileiro da América do Sul estava dentro desse contexto, desse cenário. Dando continuidade, agora vamos para outro tratado muito conhecido, não é? O Tratado de Tordesilhas, de 1494, onde foi feito esse tratado de divisão, dividindo as terras, né, as novas terras do novo continente, entre os portugueses e os espanhóis, onde os portugueses eles pegaram mais a parte litoral, que ficou onde tinha aquelas 370 léguas do litoral ao encontro do interior do nosso país. Só que nesse período dessa corrida dessas terras, por se tratar de uma grande quantidade de terra, houve atritos e os portugueses invadiram e descumpriram o Tratado de Tordesilhas, justamente expandindo, tentando expandir seu território. E foi firmado um novo tratado, o Tratado de Madrid, onde ambas as partes assumiram que tinham invadido, né, territórios uns dos outros, e a gente houve aí assim uma grande mudança no aspecto territorial brasileiro. Lembrando que no Tratado de Tordesilhas, onde a parte portuguesa, o território português, né, do nosso país, ele foi dividido nas capitanias hereditárias, conhecido, né, mas isso aí vamos deixar para a aula de história. Vamos falar da formação da conjuntura territorial brasileira no seu ponto de vista geográfico. Com o Tratado de Madrid, houve a expansão, reconhecimento da expansão do território e começou o Brasil a tomar uma forma similar do que nós conhecemos, que é familiarizado para nós, não é? Só que o Brasil ainda ia passar por várias outras transformações geográficas no seu território. Vamos ver mais algumas dessas mudanças. Foi o quê?
a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, né, onde houve o quê? O atrito pela província de Cisplatina, em que o quê? Onde a Guiana Francesa foi ocupada militarmente e o Brasil deixava a Guiana Francesa, mas que obteve o reconhecimento da posse da Foz do Amazonas, onde houve uma grande gama, né, de atritos nesse curto período de tempo, de 1817 até 1828, onde houve algumas mudanças nesse cenário, não só na Cisplatina, mas também na província unida do Rio da Prata, né? Onde, posteriormente, através de guerrilhas e ocupações territoriais, nessa época a gente teve também a criação das províncias de Alagoas, em 1817, e Sergipe, de 1820, e a do Amazonas, de 1850. E não podemos esquecer a do Paraná, de 1853. Ou seja, toda essa divisão territorial brasileira ela foi passando por grandes mudanças e num recorte temporal não muito longo. E houve muitas mudanças nesse território que vamos continuar tendo. E algumas delas com derramamento de sangue. Agora, já chegando a algo familiarizado a nossas pessoas, a Proclamação da República, em 1889, não é? Onde essas províncias se passaram a ser chamadas de estados, não é? O Brasil ele aumentou o seu tamanho durante todo o século XX. Só que a França ela não reconhecia o território do Amapá como território brasileiro, porque não reconheceu o rio Iapoque como um marco fronteiriço. Lembrando que rios, montanhas, são elementos naturais que foram muito utilizados como marcos fronteiriços para demarcar território. Assim como aqui na nossa região nós temos o Rio Branco. Tá? Em 1900 nós tivemos o que? As disputas diplomáticas lideradas por Barão do Rio Branco na questão do quê? De 250 mil quilômetros que foi incorporado ao estado do Pará. E essa região também, posteriormente, tivemos o atrito também com a Bolívia e a criação do estado do Acre, ou também conhecida como Revolução Acreana, onde foi feito o Tratado de Petrópolis, com o quê? Com a indenização na ferrovia Madeiro-Mamoré. Tudo tranquilo aí? Vamos dar seguimento à nossa aula de geografia hoje. E agora nós vamos às divisões regionais ou macro, né? Regionais do nosso país. Em 1913, nós tínhamos uma formação macro-regional diferente do que nós temos hoje, que o Brasil era dividido em cinco regiões: a setentrional, a norte-oriental, a central, a oriental e a meridional. Onde esses aspectos, a setentrional pegava todo aquele calhamaço concentrado de estados que possuíam o quê? O floresta amazônica. O norte-oriental pegava aquela parte do Maranhão, Piauí, hoje como nós conhecemos como Nordeste, né? A central pegava Mato Grosso, Goiás, onde seu território estava definido entre outros estados e ligado. E temos a oriental, que pegava ali Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E também temos a meridional, que pegava o centro de São Paulo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E essa conjuntura, ela só foi mudar agora em 1941 a 1945, né? Onde houve essa mudança territorial das macro-regiões. Agora estamos falando de macro-regiões brasileiras, que são as cinco, não é, conhecidas hoje, até chegar em 1969, na forma como nós conhecemos: região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E
Esse link de 1969 vai ligar ao nosso conteúdo da nossa próxima aula, que são as aptidões econômicas dessas macro-regiões e quais são as particularidades de cada uma delas. Correto, turma? E por hoje é só. Quero agradecer a participação de todos. Deixe o seu like no nosso canal da nossa escola, tá? Aperte o sininho para você ver as nossas notificações da nossa aula de Visão Regional do Brasil e até a próxima.